versículo 9, que nessa condição de vivermos o evangelho que vai além daquilo que está na Bíblia, nós não temos Deus. E ele reforça em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 em diante, que mesmo que esteja sendo pregado o evangelho, mas aquilo que está nos doutrinando, nos ensinando, vai além do que está escrito no evangelho de Deus através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje, seja anátema. Então ele coloca como maldito, como maldição. E ele diz, mesmo que venha um anjo do céu e vos pregue evangelho que vai além do que temos pregado, que vos ensine a praticar coisas que vão além do que nós temos ensinado a vocês praticarem. Seja maldito, seja maldição, esses que pregam e que falam as palavras que vão além daquilo que eles ensinaram. Então aí é onde morre o perigo nos dias de hoje da cegueira espiritual. Como diz em Mateus 22, errais não examinando as escrituras e nem conhecendo o poder de Deus. Então as pessoas erram, elas falham não conhecendo a Bíblia. Elas não conhecem a palavra. Então qualquer falso profeta, qualquer enganador manipula as pessoas facilmente. Por quê? Um evangelho que vai além do que eles pregaram. Eu te faço uma pergunta. Aonde você vai encontrar na Bíblia Pedro, Paulo, João, Tiago, André e o próprio Jesus Cristo, né? E os apóstolos ensinando as pessoas a andar na fogueira santa, a beber um copinho com água, passar pelo sal grosso, pelo vale do sal, falando para as pessoas passar pelas portas abertas, camiseta dado nó, sabonete para lavar diabo, vassoura para varrer demônio, né? Banho de descarrego, 7 ondas para pular. Aonde está isso na Bíblia? No evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não tá, não existe. Não existe. Se você achar, manda para nós, que a gente quer saber aonde tá, mas não tá, você não vai achar. Então quer dizer, estão te anunciando um evangelho, estão te anunciando uma regra, estão te anunciando a igreja que vai além daquilo que foi anunciado, estão induzindo vocês a praticarem, a viverem, a fazerem aquilo que está além do evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, diante da palavra de Deus, essas pessoas, elas são malditas, elas estão debaixo de maldição, conduzindo o povo para a maldição das trevas. Você não vai achar nem Jesus, nem Pedro, nem Paulo, nem João, nem Tiago, nenhum dos apóstolos, nenhum dos discípulos, e nem Jesus Cristo, falando para as pessoas automaticamente pegar a rosinha, o sal grosso, a chavinha, o copo com água, passar pela porta, passar pelo manto, passar pela sombra da cruz, né? Pô, sangue na porta, não, olha, irmão, é tanta coisa que a gente não tem nem como enumerar e falar de tanta enganação e tanta mentira. Então tudo isso está indo além. Peraí, se você está mandando eu passar pelo Vale do Sal, aonde Jesus mandou fazer isso na igreja? Se você está mandando, né, eu pegar a pedra para derrubar o gigante, aonde está na Bíblia que Jesus mandou fazer isso? Você está mandando eu tomar um copo d'água, carregar uma rosa para queimar, aonde Jesus mandou fazer isso? Você está mandando eu participar da fogueira, aonde Jesus fez isso na Bíblia? Você está mandando... E você tá falando pra mim, dar nó na camiseta, tomar banho do descarrego, sabonete pra lavar diabo? Aonde tá isso, Jesus e os apóstolos fazendo? E assim por diante, vai indo e vai caminhando. Aonde tá isso na Bíblia? Aonde os apóstolos de Jesus ensinaram, doutrinaram a igreja a fazer isso? Não tem, não existe. Então, estão te ensinando a viver e praticar coisas que vão além do evangelho, além da doutrina, além das regras de Deus, através de Cristo para nós como igreja nos dias de hoje. São todos malditos e debaixo de maldição. E não é eu que estou amaldiçoando ninguém, não. Eu estou pregando Bíblia. Você quer continuar sendo maldito diante de Deus? Amém. Paciência. Você tem o seu livre-arbítrio. Depois não vai reclamar que Deus não te abriu os olhos e que Deus não te falou a verdade. Manda mostrar na Bíblia. Ah, mas sabe o que é? Os antepassados? Não, peraí. O que eu vou ser salvo não é pela lei de Moisés e os profetas. Eu vou ser salvo obedecendo a palavra de Deus através de Jesus Cristo e de pregar o evangelho. Jesus não manda anunciar Moisés, a lei e os profetas. Jesus não manda anunciar o mergulho de Naamã. Jesus não manda anunciar a arca da aliança. Jesus não manda anunciar o cajado de Moisés. Jesus não manda o povo fazer o sacrifício de Abraão. Você não vai ver nem Jesus, nem Pedro, nem Paulo. E olha que eles vinham da descendência, eles vinham da linhagem. Amém? O próprio templo ali existia. E você vê que naquele momento que edificou a igreja, existia o templo, né? Criado por Deus através de Salomão. Mas o povo não cultuava. Eles foram edificando a igreja nas províncias. Quer dizer, mostrando que daquele momento em diante, depois de Cristo, o templo já não tinha mais valor.
muito menos a Arca da Aliança que estava lá dentro. Leia a Bíblia, leia a palavra. Então, nós estamos aí sendo conduzidos por pessoas que são malditos aos olhos de Deus, malditas aos olhos de Deus, estão liderando a nós e as nossas famílias, estão liderando o povo, as multidões, as massas humanas que estão pensando servir a Deus, mas não estão sendo enganadas. Por quê? Aonde está? Aonde está? Cadê? Na Bíblia. Sal grosso, rosinha, camiseta da do nó, bolo do milagre, tapete da oração, fronha do sonho feliz, lençol do casamento abençoado, milagroso, cajado, tijolo, martelo pra bater na penha, tijolinho no céu, chaveirinho, caneta do milagre pra assinar o contrato da vitória. Aonde tá isso na Bíblia? Aonde tá isso no Evangelho, na igreja de Cristo? Aonde existe isso? Não existe. Então são anátemas, são malditos as pessoas que fazem isso. E Tito 1,16, no tocante a Deus, este povo professam conhecê-lo, mas o negam pelas suas obras, pelas suas práticas, o negam e são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Deu para você entender? Eu não estou aqui para falar de maldição, amaldiçoar os outros, estou pregando Bíblia. Tô pregando a palavra. Você quer continuar no sal grosso, na rosinha, pegando só tijolinho para atacar no gigante, servindo a homens malditos que estão debaixo de maldição, anátemas diante de Deus? Amém. Depois não vai reclamar porque perdeu a salvação e não teve chance de conhecer a verdade. Ela tá chegando para você. Esse é um ponto da pregação. Agora vamos para o segundo ponto. Ah, pastor Gregorucci, mas na Bíblia tem o cajado de Moisés, na Bíblia tem a Arca da Aliança, na Bíblia tem o mergulho de Naamã, na Bíblia tem o poço de Betesda. Ah, pastor, na Bíblia tem o sacrifício de Salomão. Ah, na Bíblia tem a Arca da Aliança. Na Bíblia tem o anel de José. Quer dizer, eles estão dando as coisas que a Bíblia também dava e falava. Sim, num projeto que Deus tinha com Moisés, a lei e os profetas. E não num projeto que Deus tinha conosco. Porque nós somos a igreja de Cristo. Então nós estamos falando de lei. E quando nós falamos de lei, nós falamos da lei escrita em 4 livros. E aí tem aqueles hipócritas, não, mas a lei é correspondente ao que foi escrito nos 4 livros, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. O restante, né, que vem escrito na Bíblia, não tem nada a ver com a lei. Como não? A lei foi estabelecida e escrita em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, mas todas aquelas gerações até Jesus viveram debaixo da lei. Então tudo aquilo que foi praticado debaixo da lei. Debaixo da regra da lei. Quando Josué invadiu Jericó e o povo de Jericó estava debaixo da obediência, estavam todos debaixo da lei que Deus tinha estabelecido através de Moisés. Assim por diante, assim Davi viveu debaixo da lei, assim Jeremias e Isaías viveu debaixo da lei, assim Micaias, que foi um dos últimos a escrever na Bíblia, né, que ele fala claramente, não Micaias, Malaquias, isso, que foi um dos últimos que deixou os livros escritos antes de Cristo, o próprio Malaquias estava debaixo da própria lei, Jesus Cristo nasceu debaixo dessa própria lei, mas ele nos resgatou da lei. Deu para você entender? Então, tem aqueles teólogos, né, hipócritas, falam, não, tem aqueles que querem enganar a si mesmo, querem perverter o evangelho para justificar os seus pecados, brincando como se não tivesse o temor a Deus, de Deus não se zomba, ai daquele que cair na mão do Deus vivo, ai daquele que cair na mão do Deus vivo, de Deus não se zomba, estão zombando de Deus. Deu para você entender? Então sim, a lei, ela foi escrita e deixou escrita para nós e está referente à lei no livro de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Quer dizer, que a lei não durou somente enquanto aqueles 4 livros estavam sendo escritos. Ali foi falado da lei, foi escrita a lei para ficar como referência para ninguém esquecer a lei. Mas ela valeu e o povo viveu de acordo com a lei e tudo que praticaram da geração de Moisés até a última geração, que é a de Cristo, a vinda de Cristo, todos eles viveram e praticaram debaixo dessas mesmas leis que foram estabelecidas por Deus através de Moisés, a lei e os profetas.
Aí a pessoa fala, mas espera aí, né? Quando o irmão fala do José, do anel de José, do cajado de Moisés, do machado de Eliseu, do mergulho de Naamã, né? Essas coisas foram depois, né, que as leis foram escritas. Não fazem parte dos livros da lei. Meu irmão, a lei foi escrita para ser praticada e vivida não só na geração que estava escrita a lei, e sim em todas as gerações que viriam depois. Era a ordenança de Deus. Pregar, aprender e ensinar aos seus filhos e assim às suas descendências, gerações por gerações. E a prática dessa lei, automaticamente ela chegou até o momento em que Cristo morreu e ressuscitou, rasgou-se o véu do templo, acabou-se a lei. Deu para entender? Então quando você fala o mergulho de Naamã, tá dentro da lei. Quando você fala o cajado de Moisés, tá dentro da lei. Quando você fala a Arca da Aliança, tá dentro da lei. Quando você fala o templo do Salomão, tá dentro da lei. Quando você fala o cajado, e nossa, é tanta coisa que eles pegam, tá tudo dentro da lei. Agora, o anel de José, tá dentro da lei. Quando fala do sacrifício de Abraão, nem na lei tá. Abraão era uma aliança ainda. Deu para você entender? Quando fala para sacrificar os 1000 bois de Salomão, dentro da lei. Tudo isso era dentro da lei. Mergulho de Naamã, dentro da lei. Tudo fazendo parte e regra de uma descendência que estavam debaixo da lei, de um agir e de um trabalhar de Deus conforme a lei. Trabalhava Deus de acordo com a lei em prol do povo. Se o povo obedecia, era abençoado. Se desobedecia, era amaldiçoado. Então toda a sentença de bênção ou a sentença de maldição do próprio Deus para com aquele povo era baseado naquilo que estava escrito na lei. Lê, gente. Lê Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 até o 14. E depois lê também Deuteronômio, capítulo 28, do versículo 15 em diante. Divide os dois pontos e você vai ver. A obediência da prática da lei gerava bênçãos e prosperidade para todos eles. Mas a desobediência da prática da lei gerava maldição para eles do próprio Deus. Então, se o povo errava e pecava, era amaldiçoado. Se o povo obedecia e fazia certo, era abençoado. Então, todos eles viveram desde aqui de Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio até Malaquias, que foi ali o último que deixou a linhagem do livro escrita, para já vir ali na sequência Jesus Cristo. Então tudo isso está debaixo da lei, não está debaixo da graça. Tanto é que você não vê Jesus, nem Pedro, nem Paulo, dando pedra para derrubar gigante, mandando o povo passar no poço de Betesda, nem no mergulho de Naamã, nem copo com água, nem anel de José, nem cajado de Moisés, nem arca da aliança, nem sangue para passar na porta, nem mesusato, e nem pedra da tumba de Jesus, nem água do Rio Jordão. Nada disso Jesus e os apóstolos fizeram como regra e doutrina para a igreja. Pastor, mas está na Bíblia. Certo, mas num tempo diferente. Num propósito de Deus, que não é o propósito de Deus para conosco, porque nós estamos no tempo da igreja, não no tempo da congregação de Moisés. E tudo que Deus estabeleceu na lei era vigorosamente estabelecida para as 12 tribos de Judá, para um povo separado e exclusivo de Deus, a tribo de Judá, os israelitas, Israel, o povo judeu, e não para os gentios que somos nós. E agora, só para você entender um pouquinho mais, vamos buscar a Bíblia, do que a própria graça de Cristo fala sobre a lei para nós como igreja nos dias de hoje. Papel e caneta, porque agora vem muita passagem bíblica. Romanos, capítulo 4, versículo 14. Pois se os da lei, que são herdeiros, anula-se a fé e cancela a promessa. Quer dizer, se os da lei, que são herdeiros do reino de Deus, anula-se a cruz e anula-se a promessa, anula-se a fé em Jesus Cristo. Então ele está dizendo, peraí, Paulo fala, pois se os da lei é que são os herdeiros do reino dos céus através de Cristo, então anula-se a fé e cancela-se a promessa. Quer dizer, então anula-se. Se os herdeiros do reino de Deus é aqueles que estavam debaixo da lei, e não os que nós que estamos debaixo da graça, então vai se anular a fé de Cristo, a qual ele nos deu pelo dom espiritual, e também a promessa que ele nos deu de entrar no reino dos céus. Olha o que ele fala em Romanos, capítulo 6, versículo 14 e 15. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. E daí? Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei? E sim da graça? De modo algum. Então você vê Paulo já falando, ei, existe o pecado por causa da lei, porque foi estabelecida a lei, fazer e não fazer, praticar e não praticar.
Então fazer, não fez, pecou. Não fazer, fez, pecou. Então o pecado existe por causa da lei. Mas nós não estamos na lei, estamos debaixo da graça. Mas por que não estamos na lei, estamos na graça, havemos de pecar? Obviamente não. Então você vê que o próprio Paulo fala que a igreja que eles conduziam não estavam debaixo da lei, não estavam na obediência da lei, ela estava debaixo da graça de Cristo. Olha o que ele fala em Romanos, capítulo 7, versículo 1 até versículo 4 em diante. Assim, meus irmãos, também vós morremos relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que justificávamos para com Deus. Porque, quando vivíamos segundo a carne, as paixões pecaminosas pela realce da lei operavam em nós, nossos membros, a fim de frutificar para a morte. Agora, porém, libertados da lei, estamos mortos para aquilo que estamos sujeitos, de modo que servimos em novidade de espírito e não na caducidade da letra. Aí eu vou dizer o que? Fala, Deus. Gente, abre os olhos, gente. Abre os olhos. Olha o que ele fala no versículo 4, Romanos 7:4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei. Nós morremos para a lei morreu para nós. E olha o que ele fala no 6. Agora, porém, libertos da lei. Quer dizer, Jesus, fez com que nós, através da cruz, morrêssemos para a lei e a lei morresse para nós. Estamos libertos. Nós não precisamos viver e praticar debaixo da lei, as regras da lei. Olha o que a palavra diz também em livro de Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Bate palmas para Jesus, uma vinheta e eu já volto para falar de Deus para você. Ser um anjo do bem é agradar a Deus. É agradar a Deus. Amém, igreja? Voltando aqui. Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo. O que é fim? Acabou a lei. Terminou a lei para nós. Ah, mas Jesus fala que ele não veio revogar, ele veio cumprir. Cumpriu, acabou, finalizou a lei. Ele não revogou. O que está escrito, ficou escrito e continuará escrito para exemplo e advertência nossa. Lê 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 em diante, gente. Aonde nós estamos? Que igreja que estão nos conduzindo, que não conhece a palavra? E eu não tenho teologia não, meu irmão. Eu não tenho estudo não. É Deus falando. Você está no mesmo espírito que eu, varão e varoa. Nós estamos no mesmo espírito. Ele diz... Romanos 10:4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, a partir do momento que na justiça nós cremos em Jesus Cristo, findou-se, acabou-se a lei para nós. Para nós, não tem mais cajado de Moisés, não tem arca da aliança, não tem anel de José, para nós não tem mergulho de Naamã, para nós não tem poço de Betesda, para nós não tem tijolo para derrubar gigante como Davi derrubou, para nós não tem vale do sal, não. Tudo isso foi baseado, estabelecido e propósito de Deus e tratados com Deus através de Moisés, a lei e os profetas. Nós não estamos mais debaixo da lei. Para nós, depois de Cristo, findou-se, acabou. Essas práticas não existem mais, não é mais para ser praticada. Deus não age mais, não tem mais a eficácia de Deus através dessas práticas. Quem está por trás disso é Satanás, sentado no trono e o povo está adorando ele, chamando ele de Deus. Cumprindo-se a palavra, seduzindo os habitantes da terra. Olha o que a palavra diz. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 20. Procedi para com os judeus, como judeus, a fim de ganhar os judeus, para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Eu vou dizer, eita Deus, que chicotada no couro do crente. Pá! Cortou o couro no meio agora. Vou ler de novo, é Paulo falando. 1 Coríntios 9, 20. Procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para com os que vivem sobre o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse debaixo da lei. Para ganhar os que vivem na lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Então você vê que Paulo já não estava mais debaixo da lei. E Paulo... Antes de ser Paulo, ele era Gamaliel, ele era Saulo, instruído por Gamaliel, um doutor da lei. Então Paulo fala, me fiz judeus para ganhar os judeus.
Me fiz como os da lei para ganhar aqueles que estão debaixo da lei. Aos olhos deles, como se eu vivesse na lei, para ganhar eles que estão debaixo da lei. Embora eu já não viva mais debaixo da lei. Eu já não tenho mais por que me preocupar com a Arca da Aliança, anel de José, cajado de Moisés, sacrifício de Salomão, templo. Eu já não estou mais vivendo debaixo da lei. Olha o que ele fala também em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado sobre as obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém é justificado. Tá vendo? Nenhum de nós somos justificados, aceitos, abençoados, recompensados por Deus através de Cristo, baseado na prática das coisas da lei. Não somos justificados, não somos privilegiados, não somos abençoados e não somos recompensados quando estamos na prática das obras da lei. E você tá lá, um cajado de Moisés, Arca da Aliança, Vale do Sal, pedra para derrubar gigante, dando mergulho de Naamã, poço de Betesda, obras da lei. E ele diz que não serão justificados, aceitos, remidos, nem recompensados pelas obras da lei, e sim pelas obras da fé em Cristo Jesus. Seremos aceitos, justificados, recompensados, abençoados e salvos a partir do momento que nós começamos a praticar a fé em Cristo Jesus, viver na prática do livro de Mateus até Judas e Apocalipse, que é a revelação, para vivermos e deixarmos a lei apenas para exemplo e advertência para nós, como igreja, nos dias de hoje. Olha o que a palavra diz em Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a lei, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Então ele reforça. Gálatas, capítulo 2, versículo 19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei. Então Paulo está dizendo que morreu para a lei. Ele morreu para a lei. A lei não tem mais ele não tem mais a lei. A fim de viver para Deus. E estou crucificado com Cristo. Então a igreja de Cristo morreu para a lei e a lei morreu para a igreja, porque hoje nós vivemos a fé em Cristo Jesus. E ele diz em Gálatas 2:21 agora: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Aí eu vou dizer o quê? Fala Deus para este povo aprender. Ele fala claramente, não anula a graça de Deus. Quer dizer, não podemos anular a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, se a igreja ela vai ser doutrinada na base da justiça, mediante a lei, segue-se que estamos nós anulando a cruz de Cristo, anulando a promessa, anulando o projeto de Deus através de Cristo, e segue-se que para essas igrejas Cristo morreu em vão. Cristo morreu em vão. Nós, com cajado, Arca da Aliança, rosinha, copinho com água, sabonete para lavar diabo, vocês dão risada, mas a coisa é séria. Eu não estou aqui brincando, eu não estou entregando a minha vida para brincar e zombar de Deus. Eu entreguei a minha vida para anunciar um evangelho verdadeiro. A Bíblia diz que estas pessoas estão anulando a promessa, anulando a cruz de Cristo sobre as vossas vidas, porque elas vivem debaixo da prática da lei e anulando sobre si a prática da graça. E ele fala claramente, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que morreu Cristo em vão. Então, se a justiça é mediante a lei, Cristo morreu em vão. Então a justiça, a regra que a igreja tem que andar não é mediante a lei. Então as pessoas estão sendo enganadas, elas estão sendo ludibriadas, elas estão fazendo com que a cruz de Cristo, a promessa de Deus, a cruz de Cristo seja em vão na vida delas, porque é a Arca da Aliança, é o cajado de Moisés, é o manto vermelho, é a sombra da cruz, é a fogueira, é o grilhão, é o mergulho de Naamã, poço de Betesda, é o cajado de Moisés, é o anel de José, é o sacrifício não sei de quem, é a fé não sei de quem, e assim vai.
Tudo baseado sobre o povo que viveu debaixo da lei. Tudo que Deus fez para aquele povo, daquela geração de Moisés até Malaquias, foi feita debaixo das regras da lei. Tudo isso engloba como tratados e projetos de lei, porque Deus se manifestava naquele povo baseado na própria lei que ele criou. Olha o que a palavra diz em Gálatas, capítulo 3, versículo 10. Todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Olha aqui para vocês entenderem. Nós lemos no começo, que ele diz em Gálatas, capítulo 1, versículo 8, 9 e 10, que aquele que obedece e pratica um evangelho que vai além do que está escrito, seja maldito. E aqui, hoje, ele reforça que antes de Cristo, quem vivia na lei, vivia na obediência da palavra de Deus. Agora, depois de Cristo, quem vive na prática da lei e não pratica toda a lei é maldito, está debaixo da maldição. Olha o que a palavra diz. Todos quantos, pois, são das obras da lei e estão debaixo de maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticar. Então existe dentro da lei o próprio mandamento que qualquer pessoa que vive debaixo da lei ou praticando parte da lei, mas que não vive toda a lei, a regra é classificada por Deus como maldito. E hoje não temos como praticar toda a lei. Até em pontos da lei que seríamos presos. Apedrejar uma prostituta ou uma adúltera até a morte. Seríamos presos por causa de um apedrejamento. Então não existe possibilidade de nenhum de nós queremos viver debaixo da lei. Se vivermos debaixo de parte da lei e não de toda a lei, o mandamento de Deus sentencia essa pessoa como maldita. E você tá aí, não vive toda a lei, mas tá lá no cajado de Moisés, na lei, na arca da aliança, na lei, o templo de Salomão, na lei, tá lá com o anel de José, na lei, tá lá querendo abrir o Mar Vermelho, na lei, tá querendo abrir o Jordão, na lei, tá querendo trocar as trombetas para derrubar o mil de Jericó, na lei. Mas e o restante da lei, você consegue viver? Te ensinam, te pregam? Não. Então estão colocando eles e vocês diante de Deus na própria sentença do mandamento que diz que é maldito aquele que está tentando viver debaixo da lei, mas que não cumpre toda a lei. Olha o que a palavra diz em Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque viverá pela fé. Então hoje, é bem claro, ele diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Então, meu irmão, você pode praticar toda a lei, você pode ter o cajado de Moisés, a arca da aliança, você pode ter a fogueira, você pode ter o sopro não sei do que, o tijolo não sei do que, o bolo consagrado, tapete não sei do que, a sonha feliz, a fronha do casamento abençoada, a caneta do contrato assinado, você pode tudo isso. No dia do juízo final, não vai entrar no reino de Deus. Por quê? Você não vai ser justificado. Ó Deus, eu fiz tudo isso. Eu tenho o cajado de Moisés, a arca da aliança, eu passei pela fogueira, eu fiz a campanha, eu fiz o grilhão, eu fiz o voto, eu mergulhei de Maamã, eu dei um mergulho no poço de Betesda, eu fiz... Deus fala, mas você não conhece a minha Bíblia? Você não vai ser justificado para ser salvo baseado nas coisas da lei. A justificativa e justificado diante de Deus para ser salvo é mediante a fé, a prática da graça, de Mateus até o livro de Judas e Apocalipse. Vai tudo queimar no inferno. Eu não tô falando que você vai pro inferno, irmão. Vamos deixar de lado, vamos parar e prestar atenção na palavra. A Bíblia tá dizendo. Olha o que a Bíblia diz. Gálatas 3:13. Cristo, Gálatas 3:11. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então, nada que nós vivemos diante da lei ou das coisas da lei, como todo esse monte de objetos que te dão, nada disso é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé, a fé em Jesus Cristo. Isso nos justifica, a fé em Cristo. E quem tem fé em Jesus Cristo pratica as coisas que Cristo praticou junto com os apóstolos que o Espírito nos ensinou e doutrinou na Bíblia. Olha o que a Bíblia diz em Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Eita Deus. Cristo nos resgatou. Você imagina, né? Você tá lá, morrendo afogado. O salva-vida vai lá e te resgata. Aí ele te põe na areia da praia. O que você faz? Volta lá pro mar de novo pra se afogar. Aí o cara fala, que coisa doida, meu. O cara tava lá se afogando. Eu fui lá, dei a minha vida, corri risco pra salvar e tirar ele do mar. Ele não sabe nadar. Ele vai lá e se pula no mar pra se afogar. E a mesma coisa, Jesus Cristo fala, eu morri naquela cruz, ressuscitei,
né, para resgatar o povo da lei, e lá está o povo, usados pelos falsos profetas, voltando a mesma lei que eu os resgatei para sair dela. E ele diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldito em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que é pendurado no madeiro. Então Jesus se fez maldito, né? Porque está escrito que todo aquele que será pendurado no madeiro na cruz seria maldito, para nos resgatar da lei. E os falsos profetas usados pelo diabo estão trazendo você de volta da lei, fazendo e anulando a cruz de Cristo na sua vida. Gálatas, capítulo 5, versículo 4. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificai-vos na lei, da graça decaíste. Então, qualquer pessoa que perguntar para você, qual a base bíblica que você justifica? A Arca da Aliança, o cajado de Moisés, o anel de José, o vale do sal, a pedra para derrubar o seu Golias, lá o seu gigante, né? Mergulho de Naamã, e assim vai. É uma montoeira, né? É muita coisa. Aí você vai se justificar na onde? Na lei, porque isso tudo tá na lei. E ele diz que aquele que se justifica nas suas práticas na lei está desligado de Cristo e caiu da graça. E pela graça sois salvos mediante a fé no Filho de Deus. Olha o que ele diz em Gálatas, capítulo 5, versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Se nós somos guiados hoje pelo Espírito Santo, nós não estamos mais na lei. Agora, se nós estamos na lei e sendo conduzidos, induzidos a acreditar e viver a prática da lei, como muitos que me ouvem, além de viver, ainda defende, se bobear, me pegar agora, vai querer me dar um soco e tá furioso comigo, ele tá dizendo bem claro aqui, ó, Gálatas 5,18, mas se sois guiados pelo Espírito, não está debaixo da lei. Isso prova que quem vive debaixo das práticas da lei e defende a lei, como a próprio guardar o sábado também, são pessoas que não estão no Espírito de Deus. O Espírito de Deus não habita nele, porque aqueles que estão com o Espírito de Deus não vive mais na prática da lei, porque Deus não permite. Então essas pessoas são todos carnais e não espirituais. Olha o que ele diz em Efésios 2,15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos, na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, trazendo a paz. Então, ele aboliu na carne a lei dos mandamentos de forma de ordenança. Tá vendo? E o povo não te ordena? Não estão lá te ordenando, dizendo que a palavra é uma ordenança, tá na Bíblia, manda, desafia Deus, vai, você tem que fazer, se não fizer, você não vai ser abençoado, você tem que acontecer, anda no vale, pega a pedra para derrubar o gigante, passa pela porta, pega o tijolo, dá um mergulho de Naamã. E ele está dizendo que ele aboliu na carne dele os mandamentos e a lei como ordenança. E hoje te ordenam a fazer e diz que se não fizer não vai receber a bênção. Olha o que a palavra diz em Tito, capítulo 3, versículo 13. Evita discussões insensatas, genealosias e contendas e debates sobre a lei, porque não tem utilidade e são fúteis. Tá vendo? A lei para nós nos dias de hoje se tornou sem utilidade e fútil. Não é para ficar discutindo com as pessoas coisas da lei. Não, mas por que você não tem um mergulho na mão? Por que você não tem um cajado de Moisés? Por que você não guarda o sábado? Por que você não faz isso? Por que você não pagou o tijolo para derrubar o gigante? Por que você não passou no Vale do Sal? Evita discussões insensatas sobre a lei. Por quê? Para nós, como igreja de Cristo, a lei para nós, ela é inútil.